meditação hoje na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu lerei aqui os versos 11 e 12 desse texto, peço que você o mantenha aberto, que diz assim: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Mantenha o texto aberto. E eu quero falar com você sobre compromisso. O batismo é um compromisso para a vida. E a assinatura é algo que simboliza um tipo de compromisso, que lá nos tempos antigos se via pelo sinete. Você sabe o que é um sinete? O sinete é um tipo de anel que historicamente foi utilizado como uma maneira de uma pessoa registrar a sua assinatura. É uma autenticação pessoal da manifestação da vontade daquele que é o portador de um sinete. No sinete há uma superfície, nesse anel, que é gravada, às vezes com um brasão, às vezes com um emblema, outras vezes com as iniciais do nome daquela pessoa. E nele, então, há um símbolo que é distintivo e absolutamente pessoal do seu portador. É um sinal único que identifica o seu portador. E aí, quando o sinete é pressionado na cera, cria um lacre, deixando uma marca única, uma digital, algo que serve como uma assinatura. Aliás, essa prática de marcar documentos importantes vem desde a antiguidade. Lá na Mesopotâmia antiga já se fazia assim. No Egito antigo eram utilizados cilindros com inscrições que eram utilizadas para autenticar as transações comerciais e também a lei, os decretos dos faraós e também dos reis e imperadores. A marca deixada pelo sinete, ela não apenas autentica o documento, como também garante a identidade do remetente. A gente tem alguns exemplos nas escrituras do uso desse tipo de autenticação. Por exemplo, em Esther, livro de Esther, lá no Velho Testamento, capítulo 8, no verso 8, nós temos um texto que diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel, com o sinete do rei. Porque os decretos foram feitos em nome do rei, e com o seu anel se selam de modo que não se podem revogar. Então o rei selou um decreto que não podia ser revogado. Nesse texto de Esther, capítulo 8, verso 8, nós temos uma passagem que fala do rei persa, Assuero, Xerxes, em que ele concede a Esther e a Mordecai, seu tio, o poder de emitir um novo decreto para anular o decreto anterior que Amã havia feito, autorizando a destruição dos judeus. E aquele novo decreto, autenticado com o selo do rei, conferia uma autoridade inquestionável, que fazia daquele decreto algo irrevogável, que não poderia ser jamais mudado. Nos tempos atuais, a assinatura num papel representa essa marca única de identidade e de manifestação de vontade do seu portador. Eu lembro quando eu era criança que eu via o meu pai assinando os cheques. Quem é mais jovem aqui talvez nem sabe o que é cheque, né? A gente não usa mais esse documento, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Apesar de que no Brasil a gente criou o Instituto do Cheque Predatado. A gente colocava essa ordem de pagamento lá para frente, 30, 60, 90 dias. Né? Mas ele era uma ordem de pagamento à vista, que se assinava. Um cheque sem assinatura não tinha valor nenhum, não representava absolutamente nada.
Aqueles traços, então, que se colocavam naquele pedaço de papel, eles traziam um significado de que o portador daquela assinatura autorizava que os valores fossem tirados da sua conta bancária e remetidos para o portador daquela ordem de pagamento. Eu lembro quando eu assinei o meu primeiro documento oficial. Curiosamente, não foi o meu RG, foi a minha carteira de trabalho, foi o primeiro documento que eu emiti por conta própria. Tem mais de 30 anos isso. E lá eu fiz a minha primeira assinatura. Estava tentando imitar a assinatura do meu pai. Não fui muito bem sucedido, mas eu fiz lá. Tem até hoje um rabisco. Uma vez um amigo meu, já falecido, Bill Barclay, falou que parecia um monte de triângulo. Mas é um T, é um J, um S e um F. Né? E eu tento fazer isso de modo cursivo. E aquilo é minha assinatura. E aquele rabisco que eu faço com as iniciais do meu nome, eles representam a minha identidade. Eles representam o valor do meu nome, do signatário. Eles conferem valor, o valor do meu nome ao documento que eu assino, seja um cheque, ou um contrato, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Então, assim como o sinete na antiguidade, a principal função da assinatura nos nossos tempos é autenticar a identidade do signatário, representando o peso do nome dele. Quando a gente assina um documento, a gente indica que concorda com os termos daquele documento. E a gente assume uma responsabilidade pelo conteúdo do documento que a gente assinou. A assinatura, então, ela desempenha um papel crucial nas relações formais, feitas, por exemplo, por contratos legais, porque ela vai representar o seu consentimento. Ela representa, aliás, a confluência de vontade das partes envolvidas. É o que faz com que um contrato tenha validade. Aliás, há uma história muito interessante. Lá no fim dos anos 1970, há um industrial, na verdade, um farmacêutico norte-americano, já idoso, Herbert Haft. Ele fundou uma drogaria, uma farmácia, que se tornou uma grande rede de farmácias e se tornou uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos. E ele, então, trouxe alguns dos seus parentes para trabalhar consigo, um deles o seu filho, Robert Haft. E, em algum momento, pai e filho passaram a discordar da direção que a empresa deveria seguir. E eles, então, passaram a conversar sobre isso e, numa ocasião, agendaram uma conversa em um restaurante, foram naquele restaurante, sentaram-se à mesa e conversaram, tiveram uma argumentação sobre o assunto, até que, finalmente, chegaram no acordo de como deveria ser a direção da empresa e, na falta de um papel, de um documento, aquele senhor já idoso apanhou um pedaço de guardanapo e ele escreveu a caneta os termos daquele acordo que ele fez. Ambos assinaram. E essa história nos ensina que um documento assinado tem o valor e o peso da assinatura. Ele tem o valor e o peso do signatário, do nome dele. Um contrato muito bem redigido, muito bem elaborado, sem a assinatura das partes não vale nada. Um contrato, mesmo que rabiscado num guardanapo, tem valor legal. Eu quero dizer, meus irmãos, que esse texto que nós lemos, bem como aquilo que nós acabamos de testemunhar aqui, é uma assinatura. O batismo é uma assinatura. O batismo é uma assinatura, é um sinete. É um símbolo, é verdade. Mas o valor do símbolo está naquilo que ele significa, naquilo por que ele aponta. E o batismo, então, ele sela. E ele sela um compromisso que é feito com Deus e com a igreja para a vida toda. É um contrato vitalício. É um compromisso para a vida. É uma assinatura que vai selar esse compromisso do pacto que nós temos com Deus, do pacto que nós temos com o povo de Deus, do pacto que nós temos com Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui nessa passagem que lemos, Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12, que, primeiro, o nosso coração foi circuncidado. Significa que
foi necessário primeiro que viesse o evangelho, que ele falasse ao nosso entendimento, aos nossos afetos, e que em algum momento a gente cresce nesse evangelho. E a Escritura ainda vai dizer que essa fé no evangelho é um dom de Deus para nós, quer dizer, é uma obra do Espírito que ilumina o nosso entendimento e que nos dá a convicção da fé, da confiança naquelas palavras do evangelho que nos leva para Cristo. E é preciso então que essa fé se manifeste nessa crença, nessa manifestação, nessa expressão. E isso que acontece lá dentro primeiro é o que o apóstolo chama de circuncisão do coração. Porque a circuncisão era uma marca externa, que dizia respeito a algo que Deus fez. Um pacto de graça, de salvação, de redenção que Deus fez com o seu povo. E aquela circuncisão externa, então, ela significava que aquele povo fazia parte do povo de Deus. E semelhantemente, aquilo que ele faz no coração do crente é o que sinaliza que ele faz parte do povo de Deus. E essa obra interna que Deus faz no coração, ela se manifesta externamente pelo fruto da fé e pelo compromisso assumido pelo crente diante de Deus e dos homens, que assina. Ele vai assinar dizendo: meu coração foi marcado, meu coração foi circuncidado, ele foi modificado, ele foi santificado, ele foi separado, ele foi consagrado. Isso é a realidade representada no batismo que vocês tiveram agora, Douglas e Brígida. Sepultamento, ressurreição, morte para o velho homem, nova vida em Cristo. Sabe, interessante. Nessa epístola aqui, o apóstolo Paulo, ele não está exatamente fazendo aqui uma defesa do batismo, quer dizer, uma explicação do que é o batismo para a igreja lá de Colossos. Não, ele está lembrando os irmãos do batismo que eles tiveram, talvez alguns deles anos atrás. E ele o faz, quer dizer, ele precisa trazê-los lembrados, porque tendo já recebido o evangelho, tendo já feito uma profissão de fé em Jesus, tendo já iniciado a sua caminhada de fé, a sua vida cristã, a sua vida de igreja, tendo já sido batizados, eles estavam sob o risco do falso ensino. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui no começo dessa sessão. Quer dizer, ele começa aqui no verso 8 dizendo: olha, cuidado, gente, cuidado, Colossenses, cuidado, igreja, que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele lembra os irmãos do batismo num contexto de advertência, uma palavra de cautela, numa chamada de cuidado, para que eles não se permitam desviar os passos daquela profissão de fé que fizeram lá no passado. Quer dizer, alguns deles talvez estavam sob risco de serem enredados, de serem enganados, de serem levados por vãs filosofias sutis. E o que o apóstolo Paulo faz, então, diante da ameaça do falso ensino de falsos mestres na igreja? Ele os lembra do batismo. Ele os lembra do significado daquela assinatura que eles fizeram, talvez alguns décadas atrás, anos atrás. Sabe por que ele faz isso? Porque no batismo, todos eles selaram um compromisso com Cristo. Selaram um compromisso com o Evangelho. No batismo, eles selaram um compromisso de que eles seguiriam a doutrina dos apóstolos. No batismo, eles selaram um compromisso de lealdade, de fidelidade, de santidade, de amor, que não poderia jamais ser esquecido. Um pacto que não pode ser quebrado. Um compromisso que precisava ser seguido com fidelidade. O batismo, ele traz esse acervo de informações, quer dizer, daquilo que a gente professa em Cristo, dos compromissos que nós temos com Ele. Em Gálatas, capítulo 3, verso 27, o apóstolo Paulo vai dizer que o batismo significa que nós fomos revestidos de Cristo. Douglas, Brígida, vocês foram revestidos de Cristo. No batismo de vocês. O apóstolo vai dizer: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
E nós nos revestimos de Cristo, é nós incorporarmos tudo que vem de Cristo. A mente de Cristo, o coração de Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, a santidade de Cristo, as virtudes de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo sempre chama os crentes batizados a pensarem nas coisas do alto onde Cristo está. Aliás, nessa mesma epístola ele fará isso, logo no capítulo seguinte. Pensem lá nas coisas do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está. Porque vocês foram revestidos dele, vocês pertencem a ele, vocês assinaram um contrato com ele, vocês fizeram um compromisso, um pacto com Cristo, simbolizado pelo ato do batismo. E aqui, nesse texto, aos Colossenses, o apóstolo Paulo os traz lembrados do batismo que eles tiveram, para que todo o acervo simbólico desse batismo, que representou a transformação do coração, a circuncisão do coração, que representou uma nova realidade, uma nova identidade, um compromisso de fé, uma trajetória de fé, a entrada no corpo de Cristo, na igreja, que todo esse acervo fosse colocado diante dos colossenses para que eles não caíssem no falso ensino. É um alerta que reconhece que há perigos na vida cristã. Perigos. Nós podemos ser enredados por vãs filosofias. O apóstolo Paulo diz isso. Quer dizer, até mesmo aqueles que se batizaram, que já assumiram seu compromisso com Cristo, podem, talvez, em algum momento, se desviar dos seus ensinos, se desviar do seu caminho, se desviar do evangelho. Isso aconteceu lá na igreja, na Galácia. O apóstolo Paulo é duro ao dizer: vocês estão se afastando do evangelho. E ele vai dizer que aquele outro evangelho que eles seguem é um evangelho maldito. E ele os chama então de volta para o evangelho que ele mesmo pregou entre eles. Porque o falso ensino pode nos afastar de Cristo, pode nos afastar da fé e pode nos afastar da virtude cristã. Falso ensino, a vã filosofia. Muitos de nós aqui, graças a Deus, nessa igreja, fomos batizados há muito tempo. Eu lembro o dia que eu fui batizado. Por acaso, foi assim, nessa época do ano. Finalzinho de outubro, comecinho de novembro, aqui nessa igreja, não era nesse prédio, porque a gente não tinha esse prédio ainda. Em 1995. 1995. Faz 28 anos completos agora. E eu lembro, ainda bem jovenzinho lá, as palavras que eu proferi na ocasião. Eu disse que Cristo veio me encontrar, foi Ele que veio me buscar, e agora eu quero andar atrás dele, eu quero segui-lo. E aquele sinal lá atrás, na minha própria experiência, ele tem o valor daquela realidade que ele representou. A nossa profissão de fé tem o valor da realidade que ele representa. Isto é, aquilo que aconteceu no coração, a circuncisão do coração, a salvação. O sinal, ele tem o valor daquilo que ele representa. Então nós sermos lembrados, como o apóstolo Paulo faz aqui do batismo, é sermos lembrados daquilo que Deus fez no coração. Sermos lembrados do batismo, mas nós sermos lembrados do compromisso que nós assumimos diante de Deus, de que nós vamos agora viver para Cristo, revestidos dele. Sermos lembrados do batismo, mas nós sermos lembrados da fé que um dia nos levou a professar Cristo e dizer: é Ele, é Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu amo Cristo, eu quero segui-lo. Não sou eu, não é nada sobre mim. Eu sou um pobre pecador miserável, perdido, terrivelmente morto em meus pecados e delitos. Preciso de Cristo. Lá atrás a gente disse isso, apontando para frente. E lembrar do batismo é lembrar dessa realidade. Aquilo que Deus fez em Jesus, na vida da gente. E os nossos amados irmãos Douglas e Brígida, que se batizaram hoje, deram esse testemunho público de fé. De que morrem para o seu velho eu, de que ressuscitam com Cristo. Assumiram assim, diante de muitas testemunhas, esse compromisso de serem discípulos de Cristo. Esse é um contrato vitalício, não acaba nunca. E o seu batismo é o seu sinete, é a sua assinatura. E essa igreja, quando testemunha
essa profissão de fé. Mais do que isso, quando ela reconhece essa profissão de fé, também assina embaixo do batismo. Também assume um compromisso, um pacto com Douglas e Brígida, de que vai amar, vai cuidar, vai disciplinar, vai caminhar junto, vai servir, vai abençoar. Esse é o compromisso que o batismo representa. Um pacto que tem esse acervo de significado da obra de Cristo no coração da gente. E por fim, meus irmãos, eu quero concluir essa nossa meditação dizendo que no momento em que a gente se perceber enredado por vãs filosofias, e gente, não se engane, essas filosofias estão aí, diante de nós. Você precisa só se ligar esse negócio aqui, olha. Tirar do bolso. Isso aqui, você encontra isso facilmente. As ideias que estão aí nesse mundo, é só você abrir a sua rede social. É só você ligar o seu Netflix. É só você ler os noticiários. É só você frequentar uma universidade. Você vai ver as vãs filosofias desse mundo, que são sutis e às vezes, acho que nesses tempos nossos, de pós-verdade e de pós-cristianismo, nem sutis mais são. São hostis, se eu puder usar aqui uma rima. Hostis. São anticristãs, mas estão aí. E elas vão seduzindo, elas vão moldando, elas vão desviando, elas vão embaraçando os crentes, que às vezes se sentem até acuados, pressionados contra a parede, envergonhados até mesmo do evangelho. Quem sabe o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se envergonha do evangelho, mas talvez alguns de nós nos sintamos tentados a nos envergonhar do evangelho, porque essas filosofias, elas parecem ser frutos de uma evolução da racionalidade e do intelecto humano, e parece que de alguma maneira apontam para algumas conclusões lógicas de como os homens devem se relacionar. E aí a gente se sente, então, poxa, mas com as restrições que eu me imponho, com a santidade da vida, com as posições bem definidas do Evangelho, parece tão estranho isso, à luz de um mundo amorfo como esse que a gente tem, de valores diluídos, em que as coisas parecem não fazer mais sentido para ninguém, que a palavra não tem mais peso e a verdade não significa mais nada. E pode ser que a gente se sinta tentado a aquecer, ou pelo menos a nos rendermos a essas ideias, as vãs filosofias. E a gente tem muitos ismos. De um lado você tem machismo, do outro você tem feminismo, do outro você tem progressismo. São essas coisas que estão aí, nas universidades, nas redes sociais. Lembra do seu batismo. Lembra do seu batismo. Lembra do seu batismo. O apóstolo Paulo está dizendo que nele a gente tem a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E nós mesmos somos simbolicamente ressurretos quando saímos daquelas águas para uma nova vida com Cristo. Lembra do seu batismo. Lembra que ele significa uma nova vida para você. Nesse momento, talvez em que você seja tentado, não é, a confundir a sua identidade, se você se sentir confuso sobre quem você é, lembra do seu batismo, porque no seu batismo você assumiu uma nova identidade. O nome de Cristo foi escrito em você, no seu coração, a lei dele foi escrita no seu coração. O seu batismo, ele traz esse acervo daquilo que um dia você professou diante de Deus. Se você passar por dúvidas, e as dúvidas chegarão, gente. Se não chegou ainda, se prepara, porque vai chegar, tá? Põe o cinto de segurança aí, porque ele vai chegar. Mas se você tiver dúvidas, lembra do seu batismo. Porque ali você, talvez, até com pouca informação, sem um estudo bíblico muito profundo, você entendeu o evangelho. Não tinha dúvida. Eu não senti dúvida quando eu ouvi meus irmãos dizendo: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Creio. Creio. A gente não tem dúvida. Você lembra do seu batismo.
Ele vai esmagar todas as dúvidas que você tem na sua vida. Nos momentos de tentação, quando o pecado começar a se assenhorar da sua vida, e as tentações virão, e o pecado vai bater na sua porta. Lembra do seu batismo, porque nele você assumiu um compromisso de santidade, nele você assumiu um compromisso de se revestir de Cristo, de andar com Cristo, e de se desfazer do seu velho homem. Ele morreu. O velho homem morreu para que você tenha uma nova vida em Jesus. Lembra do seu batismo. Seu batismo é o seu sinete, é a sua assinatura, é o seu contrato vitalício de uma vida de fé, de uma trajetória com Cristo, de você revestir-se do Senhor Jesus. E que essa lembrança seja aquilo que nos mova adiante nessa vida que tem suas vãs filosofias, que tentam nos enredar com vãs sutilezas. Que a graça de Cristo nos sustente e nos dê força. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos por Cristo, nosso Salvador. Nós te bendizemos pela palavra que um dia chegou a nós, aos nossos corações, e que nos salvou de nós mesmos, salvou das nossas contradições, nos salvou dos nossos pecados. Nós te louvamos porque no batismo nós assumimos este compromisso, porque o Senhor assumiu primeiro um compromisso conosco. Nós pedimos que o Senhor nos traga sempre lembrados deste compromisso para fortalecer assim a nossa fé. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar, irmãos, ao nosso Senhor.